Milhares de pessoas em todo o país sofrem de anorexia e isso é algo que realmente incomoda as pessoas. Hoje nós vamos trazer aqui um caso de uma pessoa que sofreu e ainda vive um pouco nessa dinâmica de sofrer com o próprio corpo, de ter uma visão distorcida sobre quem realmente é. Eu tenho comigo aqui Melissa de Aveiro, que teve muita coragem e muita responsabilidade em vir partilhar isso com a gente. Já começo, Melissa, primeiro agradecendo você estar aqui e dizer que eu tenho um profundo respeito por você, sempre tive. Então, depois que nós partilhamos sobre esse assunto, eu passei a ter um respeito ainda muito maior por você, porque, como já tinha dito aqui em outros programas também, na nossa página é recorrente chegar assuntos como esse e muitas vezes até pedidos de socorro que eu não consigo fazer e a Melissa gentilmente veio aqui partilhar isso conosco. Eu quero muito, Melissa, que você saiba o quanto é importante a sua presença aqui pra gente. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada. Pronto, eu começo por falar que realmente a anorexia é um tema que me toca um pouco, porque eu passei por isso, ainda tenho algumas crises, porque não é uma doença que possamos dizer que passa logo, não. É uma doença do foro mental e não há nenhum comprimido, nada milagroso que nos faça ultrapassar este problema. A anorexia é um distúrbio alimentar caracterizado, como disse, pela distorção da imagem física e que muitas vezes, quase sempre, causa a magreza, a perda de peso, magreza extrema. As causas da anorexia, pronto, não podemos generalizar, cada pessoa é uma pessoa, podem ser sociais, pela pressão dos mídia, muitas vezes o bullying na escola, que as crianças mais avantajadas são gozadas. Pode ser genético, se tivermos um familiar mais próximo que sofra de problemas alimentares, nós também poderemos desenvolver mais facilmente. Ou então, mudanças drásticas, que foi o que aconteceu um pouco comigo. E quando é que você sentiu que tinha qualquer coisa realmente diferente com você? Quando aquele seu corpo estava te incomodando? Pronto, quando eu tinha 16 anos e fui para o secundário, as notas não eram aquilo que eu esperava que fossem e estudava muito à noite, mas as notas realmente não correspondiam àquilo que eu pensava. Eu tinha 10, 12, estudava demais e comecei a ficar muito insegura e então pensei que se eu emagrecesse provavelmente ia ser mais feliz, ia ter mais sucesso e então comecei-me a focar realmente no meu corpo. E eu lembro-me, olhei ao espelho e fiz uma promessa e disse: eu vou perder peso, ponto final. Só que foi da maneira errada, claro, não tive acompanhamento, nem nutricionistas, nem nada, e decidi que era radical, pronto. Tanto que se tornou numa obsessão. A regra era sua, meu corpo, minhas regras, né? Tornou-se numa obsessão, numa doença. Eu posso te fazer uma pergunta, se calhar é muito íntima, mas quando se fala, você acabou de falar, se calhar era uma obsessão ou uma doença e era. Quando nós falamos isso, é pensar quantas vezes em emagrecer por dia? 3 vezes? 4 vezes? Toda hora. Toda hora. Toda hora. De 5 em 5 minutos, por exemplo? De 10 em 10 minutos? Sempre, porque assim, nós precisamos de comida para viver. Sim. E toda a nossa vida gira em volta de comida. O pequeno almoço, no meio da manhã, vou tomar um cafezinho ali, o convívio com as pessoas, a família, é sempre a comida. É sempre. Se a gente for a ver. Então, nos Açores, tudo é ao redor da mesa, né? E então, assim, ao pequeno almoço eu comia um kiwi. Sim. Depois, à meia da manhã, era o iogurte, que mais tarde eu retirei, portanto já nem comia o iogurte. Depois, ao almoço, tínhamos a sopa e o prato principal. E eu estava com as minhas colegas, eu comecei a arranjar desculpas, claro, porque quando a gente começa a comer menos, alguém pode reparar, às vezes as pessoas nem reparam, mas às vezes, só vais comer isso, come mais um bocadinho, não tens fome, não é? E naquele momento você está sempre na negação, não quero. Porque... Mas sente a vontade de comer? Sim, no início sim, depois passado um tempo já não, e se eu comesse demais, muito tempo depois, eu sentia-me muito mal disposta, porque o estômago já vai ficando mais mirrado. Sim. O que é que acontecia? Era,
isto a longo prazo, pronto, eu perdi muitos convívios com os meus colegas e com as minhas amigas, porque envolviam comida. Eu lembro-me que fui um aniversário e era pizza e eu comi uma torrada, eu pedi uma torrada e eles questionaram, mas porquê é que só vais comer uma torrada? E eu disse, porque eu comi antes de vir. E ninguém, assim, é verdade, as pessoas mais próximas de mim, sem ser os meus pais, nunca repararam, tinham uma colega ou outra, mas raramente reparavam que eu estava com este problema, que eu também escondia, eu não queria que soubessem. É isso que eu ia perguntar, existem as estratégias para a gente esconder isso tudo? Sim, quem sofre deste distúrbio, nós arranjamos muitas estratégias para esconder a comida, para ninguém ver, ou não comemos em público, já comi, ou comi em casa, ou às escondidas para ninguém ver, porque pronto, é assim, a gente não quer que ninguém estrague o nosso plano de emagrecer. E daí em diante você nunca percebeu quando era o ideal? Não, se você nem percebi que tinha desenvolvido uma doença, porque os meus pais diziam, tu estás cada vez mais magra, eu dizia, é mentira, e eles diziam, tens que comer, e negociavam comigo em casa, vais comer isto e isto, e eu dizia, não, só vou comer 2 colheres de arroz, ou 3 pedacinhos de carne, não vou... E eles até aí eles não percebiam que era ainda um distúrbio. Exatamente, né? Eles não percebiam. Só aquela preocupação de pais. Vamos lá, Melissa, tem que alimentar, como é a preocupação de todos nós que somos pais. Sim. E você passou de um 40, de um para número 34. 40 para o 34. Em 2 meses. Em 2 meses. Em 2 meses. Então foi bastante dramático. Eu pesava 48 quilos. E você, quando olhava no espelho, eu não achava que estava... Você não se sentia magra? Não. Eu criei uma dismorfia, aliás, e eu via-me sempre gorda, com gordura em sítios que eu não tinha, mas e nas fotografias mesmo, às vezes quando tirávamos fotografias em grupo eu dizia, eu sou mais gorda, e não era, mas eu criei essa imagem. Às vezes, assim, quando a gente tem colegas mais gordinhos, isso, a gente não olha para eles e diz, ele é gordo, não, a gente diz, que bonita, a gente vai aos pormenores, porque nós não vemos as pessoas assim, mas connosco próprios, muitas vezes somos muito autocríticos já percebi. E queremos ser perfeitos, e em vez de olharmos para o lado e vermos que ninguém é perfeito, pode ser a modelo mais perfeita do mundo, mas ela pode ter tipo um nariz um bocadinho torto, ou uma estriazinha aqui, não há pessoas perfeitas. Nesse caso, a autocrítica e o sofrimento é individual, é nosso, não é? É nosso. É assim, eu tinha muita privação alimentar. E depois tinha muitas batalhas internas. Às vezes a gente ia lanchar e eu via uma vitrine cheia de bolos e eu pensava, eu queria comer aquele bolo. E eu queria comer aquele bolo. Depois eu dizia, mas se eu comer eu vou ficar muito triste porque eu vacilei e comi aquele bolo. E depois criava-se aquele drama interno e eu ficava muito arrogante. Eu lembro-me que depois a minha mãe falava comigo e eu era ríspida. Eu tornei-me uma pessoa mais fechada, eu era muito alegre, extrovertida. E depois de ter esta noção do meu corpo, desta imagem, eu tornei-me muito picuinhas com tudo e não queria mesmo, às vezes, ir à praia. Eu lembro-me que fomos escolher fatos de banho, eu já tinha perdido aquele peso todo. Aí ainda com 16, 17 anos, sim, né? Sim. E eu não tinha rabo. E eu olhei ao espelho e disse, eu pareço uma tábua. E comecei a chorar. E a minha mãe disse, então, mas tu é que estás a fazer isto a ti própria? O que é que queres que eu te faça? Fomos a um psicólogo na altura. Foi aí que você percebeu que se calhar tinha que ser observada, tinha que ser tratada? A minha mãe encontrou uma psicóloga em Angra, nós fomos, mas confesso que ela não me ajudou muito, não foi assim nada. É assim, é preciso uma pessoa que faça psicoterapia connosco, consiga perceber realmente porque é que nós temos estes distúrbios e porque é que é sempre uma roda e é todos os dias a mesma coisa. E é difícil ultrapassar isto, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que amanhã eu vou ficar bem, não é nada disso. Aliás, é muito importante você dizer isso, porque as pessoas que estão lidando com isso agora precisam ter essa mentalidade que não é só a crítica e não é só dizer, olha minha filha, vai agora comer e isso vai passar na próxima refeição. Não. Isso é muito importante porque na nossa página, e eu já mencionei isso aqui no início da entrevista, tem uma mãe muito aflita. Tem uma mãe que sofre muito e uma mãe que me pediu que te fizesse uma pergunta.
existem culpados? Não. As mães são culpadas? O que as mães... É engraçado que ela até pediu e escreveu em maiúsculas. O que uma mãe pode fazer? Existe o que uma mãe pode fazer, Melissa? Assim, eu não tenho filhos, é difícil responder, mas percebo que quem tenha filhos e passe por estas situações, como os meus pais também passaram comigo, que não seja fácil, porque têm um filho, estão-lhe a dar alimentação, não lhe falta comida na mesa e o filho não come. Quando engravidamos não nos tornamos psicólogos. Exato. Então... Exato. Mas eu acho que o mais importante é o filho perceber que os pais estão lá e que o aceitam de qualquer maneira, dar aquele apoio, olha, estou aqui se quiseres falar comigo, abre-te comigo, diz-me o que é que se passa, sem julgar, sem nada. Também há mães mais exigentes com os filhos e que obrigam até os filhos a fazer dieta e que tiram alguns alimentos, que também não é favorável. Mas o principal acho que é mesmo mostrar o apoio, porque os pais não vão conseguir mudar os filhos e os meus pais estavam lá para mim e mesmo assim eu tinha este problema, eu tinha. Eu ia até te fazer essa pergunta. Você acha que isso aconteceu com você? Você desenvolveu esse distúrbio por questões externas que te influenciaram? Não é o que veio de fora, o bullying, sim, as roupas, sim. Ou foi mais em você? Você acha que você tinha isso já de alguma forma e só manifestou nesse momento? Eu acho que não, eu acho que eu não tinha, porque eu era mesmo extrovertida e eu não queria saber se o cabelo estava assim ou assado, ou se eu tinha mais de 10 ou 20 quilos. Foi aquele processo todo, aquela pressão toda de querer ter boas notas, que eu tinha que ter um escape e então eu agarrei-me à imagem e à comida e foi aí. Se eu pudesse te perguntar qual é a escala, qual é o valor do sofrimento de um distúrbio como esse, se 0 seria nada, não se importa com isso, até o 10, que é uma dor máxima, qual seria? É o 10. É um 10? O 10, sem dúvida. É uma doença muito solitária, porque nós também não conseguimos transmitir para fora porque é que estamos a fazer aquilo, e é uma batalha interna todos os dias com a comida, tipo, eu sei que tenho que comer isto, mas eu não vou comer porque se eu comer vou ganhar 100 quilos e não é a realidade. Eu lembro-me que eu nunca ultrapassei 100%, como já lhe disse, eu costumo às vezes ter crises, mas eu estou melhor, tanto que eu estou aqui a vir falar e a assumir que passei por isso, porque senão eu não vinha, porque até muito pouco tempo eu nunca tinha assumido que passei por esta situação. Sim. Se calhar faz parte da sua cura. Se calhar. Mas eu sinto que também cresci e estou mais madura. Também já tenho 31 anos e isso começou tudo aos 16, realmente foram muitos anos e foi muito difícil conseguir ter uma relação saudável com a comida, porque foi aí que eu tive que começar a aprender, tipo, então o que é que eu tenho que fazer? Porque eu comecei a ficar muito fraquinha, eu jogava vôlei e lembro-me que houve um jogo que eu estava tão fraca que eu saí de lá, fui para casa e não consegui sair da cama e a minha mãe levou-me ao hospital. E o médico fez muitos exames, eu não tinha nada, realmente eu não comia, esse é que era o problema. E eu pensei, bem, não posso continuar assim, mas o que é que eu posso fazer porque eu também não consigo controlar a outra parte. E então eu tinha que ter uma relação mais saudável com a comida. E pensei, bem, a banana tem estas vitaminas, não sei o quê. O meu ainda tem essa componente, né? Você ia buscar informações. Sim, e agora a internet é muito mais aberta. Sim. E então criei tipo um plano alimentar mais saudável para mim, mas continuava a ser difícil, eu obrigava-me a comer. E depois os eventos familiares eram muito transtornantes para mim, porque tinha sempre bolos e a minha tia come mais um bocadinho, pois porque é que não repetes? E eu tipo... Isso é porque você ainda não tem sogra. Mas a minha mãe também com o tempo começou a perceber também, a alimentação também dava mais frutas, pronto, porque... Lá está, a gente tem sempre a ideia que as frutas não engordam, não é bem assim, mas sempre era mais saudável. Mas custou-me realmente, quando eu ganhei peso,
que eu depois vesti as calças 34 e elas não serviam. E eu chorei imenso com aquilo. Chorei e disse, veja, eu estou gorda, a culpa é tua. Eu disse à minha mãe, quiseste que eu comesse e agora as calças não me servem e eu vou ficar uma baleia. Mas, usando 36, 38. Agora estou no 38, hoje em dia. 38, algumas 40, porque os modelos parece que cada vez são mais pequeninos, mas com números maiores. Também sinto isso. É que faz as pessoas até se sentirem maiores e não é bem assim. Mas pronto. Melissa, quando eu vejo toda essa sua história, vem-me aqui agora uma dúvida. Você acha que naquela época já existia informações, estamos falando há 15 anos atrás, a internet não era tão popular como é hoje, não tinha tantas redes sociais, já se falava muito em anorexia, você tinha noção disso? E a pergunta que é, você acha que se você tivesse ouvido falar mais sobre isso, você teria despertado mais rápido para perceber que você tinha esse distúrbio? Assim, há 15 anos já havia. Tanto havia que eu tinha uma colega na minha turma que ela tinha distúrbios, ela não era bem anorética, mas ela saltava refeições e ela própria dizia que não queria comer para não ficar gorda, ela assumia mesmo que só comia umas bolachinhas de água e sal e os professores andavam às vezes de volta dela a tentar ver se estava tudo bem. Tanto como eu não mostrava nada, eu ficava à parte, ninguém reparava que eu também estava a passar por aquilo. E naquele momento era uma estratégia mais inteligente para você. Lembro-me um dia termos feito um trabalho da escola, num computador da escola, e encontramos um documento que estava no ambiente de trabalho de uma rapariga que escreveu, que nós nunca soubemos quem era, que dizia assim, eu lembro-me muito bem disso, dizia assim, estou a sofrer muito, que eu só como uma maçã por dia e estou a perder peso e não sei o que fazer. Eu lembro que nós imprimimos aquilo e demos à nossa professora de psicologia e ela disse, mas o que é que vocês querem que eu faça com isso? Não tem nome, não está assinado, há montes de alunos que mexem nesse computador, mas nós ficamos... Eu lembro-me desse documento estar lá, portanto nessa altura já havia pessoas a passar por isso e tanto... digo rapazes também, não é só as raparigas, também há rapazes a passar por isso, às vezes não tanto evidente, porque nunca se pensa que um rapaz vai sofrer de anorexia. Mas e a verdade é que a pressão com a mulher é muito maior. Né? Exatamente. Apesar de que somente há 3 meses foi lançada uma pesquisa e o resultado foi inacreditável, 75% dos homens gostam mais das mulheres com curvinhas. Hoje em dia temos a Kim Kardashian e o clã das Kardashian. Exatamente. Que ajuda também um pouco nisso. A Nicki Minaj, que é cheia de curvas. Sim. Ajuda um pouco a mudar a mentalidade. E as passarelas, se a gente reparar, já não vê aquelas modelos extremamente magras que nós víamos há uns anos grandes atrás. Penso que as coisas estão um pouco Pois o início mudadas. dos anos 2000 realmente tinha aquele perfil de mulher ser mesmo... anorética, era bonito isso, não é? Era. Até que descobriu que não era muito bom para a cabeça das mulheres, e isso é muito importante também. A Melissa escolheu fazer enfermagem. É saúde. É saúde, sim. Esse distúrbio também te ajudou nessa decisão desse processo? Não, acho que nem teve grande influência, não. Não teve grande influência. E a profissão te ajudou nesse processo? Não. Não? Não, acho que piorou ainda mais, porque na altura nós fazíamos estágios muito intensivos e não tínhamos assim um horário alimentar. Os enfermeiros trabalham muito. Sim. E a gente às vezes tem muito poucas pausas para nos alimentarmos. Eu lembro-me que até quando trabalhei numa clínica, às vezes não conseguíamos ir almoçar, porque eram muitos doentes para muito poucos enfermeiros. A gente tinha pacotinhos de bolachas e íamos comendo. E qual era a dinâmica mental nesse momento? Era, ainda bem que eu vou emagrecer um pouco? Ou era... Acho que nem pensava muito nisso. Não? Ia acontecendo. Mas ia acontecendo, porque para já também aí não tinha que ter aquele medo de comer à frente de alguém, porque nós não comíamos, era geral. A gente comia umas bolachinhas aqui, uma banana ali. E não havia tempo para, não comes quase nada, ou o que é que estás a comer, porque é que não comes?
E foi nisso. É verdade, realmente, o que eu notei no meu curso é que os meus colegas mais fortes, todos eles acabaram muito mais magros. Porque realmente é uma profissão rotina muito desgastante. Então, nessa época, sim, devem estar todos muito alegrinhos. Eu perdi muito mais peso também nessa altura. Acredito que sim. Eu lembro que uma vez eu telefonei para você vir aqui falar sobre um outro assunto. A Melissa não conseguia sequer me atender de tanta loucura que foi logo no começo da pandemia. Sim, a gente ia falar sobre isso. Sim, sim. Hoje, quem é a Melissa e que estágio que está a Melissa? Quem sou eu? Pronto, eu sou eu. Assim, em que estadio eu estou, assim, se eu pudesse comparar-me com alguns anos atrás, eu estou muito melhor. Não vou dizer que estou curada, nem que ultrapassei, porque nunca ultrapassei 100%, é verdade, não. Mas sofri muito, é verdade. Sim. E hoje em dia ainda tenho crises, Sim. mas não tanto como tinha, até porque como eu assumi que tenho este problema, é muito mais fácil para quem está ao meu lado perceber quando eu tenho crises, que eu consigo desabafar, olha, estou-me a sentir assim porque eu comi isto ou fiz aquilo. Sim, sim. E essa pessoa já percebe, que eu antes não dizia porquê. Eu tinha as minhas crises de ir... E é um sofrimento, se calhar é um sofrimento a mais menos, ou ter que partilhado. esconder, né? E não tenho vergonha de falar deste problema, porque... Mas isto agora, porque há uns tempos atrás se alguém dissesse tu sofres de anorexia Weasel. Eu? Isso é mentira. E acho que parte muito daí é assumirmos realmente que temos um problema e depois o que é que eu posso fazer para melhorar este problema. Tanto que na altura tive aquela psicóloga que não foi um sucesso, não foi. Mas eu decidi recentemente procurar um novo psicólogo. E este pareceu-me muito mais acessível, mais aberto, também já lidou tem mais experiência, provavelmente. Sim. Mas foi porque eu quis, não foi porque os meus pais mandaram. Sim. Já mostra aí uma outra atitude em relação a você mesma, né? Também faço as terapias de luz da Sandra Oliveira, sim. que também ajudam bastante. Que engraçado. É muito bom, eu adoro. E são as minhas estratégias, faço exercício físico, porque aí se eu for ao ginásio depois já nem me preocupo muito com a comida, porque olha, fui treinar, estou saudável, fiz a minha aeróbica, ok, agora vou alimentar-me, já nem penso, olha quantas calorias eu comi porque eu já gastei. Sim. E tento também arranjar hobbies, que é a pintura, a escrita. E faz muito bem. Tento sair um pouco de mim para não me focar tanto. Claro que há dias que eu não apetece vestir-me, porque olho para o espelho e digo que horror, já tenho bem aqui, antes não tinha nada disto e agora tenho. Mas é saber aceitar-nos como somos, porque as pessoas que gostavam de mim quando eu era mais gordinha, elas continuam a gostar de mim quando eu era mais magrinha. Aquelas pessoas que estavam lá são as mesmas que estão cá sempre. E é isso, a gente até pode emagrecer, engordar, ter uma doença. As pessoas que gostam de nós vão estar sempre lá, quer a gente seja bonitas, feias, ou magras, ou sem cabelo, ou carecas. E é isso que a gente tem que pensar. Nós é que temos que gostar de nós, porque elas vão gostar de nós. Mas nós temos que gostar de nós. Se não gostarmos de nós, nada importa. Porque temos que viver neste corpo, não é? E a nossa vida é curta. E se não gostarmos de nós, então que vida é que vamos ter? Não temos uma vida boa. E durante muitos anos a minha vida não era boa. E o meu pai dizia, não te falta nada, tu tens tudo, porquê é que és assim? E eu sentia-me pior, porque é que eu sou assim, estou estragada. Pois. Não é? Mas são coisas que acontecem. Pela sua experiência e pela sua perspectiva que você tem hoje, com 31 anos, passa-se por esse. É possível passar por um problema como esse sozinha? O meu foi muito sozinha, é verdade. A psicóloga, como eu disse, eu fui muito poucas consultas. Os meus pais, eles tentaram, mas depois eu também percebi que os magoava e depois havia aquela barreira de... Eles também não queriam abafar. A minha mãe às vezes dizia, vou-te internar. E eu dizia, não. Meu Deus! Mas foi sempre muito sozinho porque eu não assumia. A minha mãe dizia, assume que tens uma doença. E eu dizia, não tenho doença nenhuma. Tu queres é que eu engorde, tu queres é que eu fique gordo. Tá aí de novo, tudo parte de nós. Sim. Você falou muito bem. Mas é muito doloroso, não é fácil. Não. E eu tinha 16 anos, e então está-me a dizer que essa menina
começou com 12, eu não 12 imagino. anos. E hoje está com 14. A mãe descobriu e mais uma vez, nosso tempo acabou, Melissa, e eu ainda tenho tanto para falar sobre isso. Uma mas sugestão. era isso que eu ia falar. Qual a sugestão Eu e o acho que você que tem a dizer poderiam- para essas pessoas? É assim, um psicólogo ou alguém que perceba desta área poderia fazer reuniões de grupo com pessoas que têm este problema. Reuniões confidenciais, que as Sim. pessoas fossem lá, como os Alcoólicos Anónimos, e que eles pudessem falar uns com os outros, porque eles estão todos a passar pela mesma doença. E assim era diferente, muito provavelmente, porque têm alguma coisa em Partilhar. comum e podem ultrapassá-la juntos. Assim, eu sou enfermeira, não tenho muita experiência nessa Sim. parte, mas provavelmente um psicólogo que perceba da área consegue fazer muitas coisas dinâmicas com pessoas que estão a passar por este problema, em conjunto, Sim. que é, acho que é o mais importante, porque assim não se sentem sozinhos. Seria essa a minha sugestão. Melissa, eu já referi isso aqui no meu programa, mas eu preciso dizer que se eu já tinha respeito e muita admiração por você, por tudo que você faz, uma escritora brilhante, que eu já li os livros, uma enfermeira que trabalha muito bem, a minha admiração dobrou ou aumentou muito. Porque eu acho que as verdadeiras pessoas não são só aquelas que fazem muito, mas sobretudo aquelas que enfrentam a si mesmas. E é isso que você veio fazer aqui. Esse seu depoimento espero que sirva para você que foi lá na nossa página e não só, para todas as pessoas que estiverem sofrendo de anorexia ou outros problemas relacionados a distúrbios alimentares. Que você perceba que, assim como a Melissa enfrentou o problema, você também consegue. Pode não ser fácil, porque cada um tem o seu caminho. Mas se buscar, a prova está aqui. Melissa, Exato. muito obrigada Obrigada. mais uma vez por estar aqui. Tá bem? Obrigada aí. E para você que está aí, não se esqueça que para ter uma borboleta, tem que passar sempre pelo processo do casulo. Até o próximo programa.